Ética e direitos humanos em Max Weber. Hegel escreveu na história da filosofia: Es gibt keine Revolution ohne Reformation. Não tem revolução sem reforma. Mas nós vimos que a história se acaba em 1789 e que os princípios de 1789 geraram impotência na Revolução Francesa, os direitos humanos. Onde é que está a reformação? O colega de Heidelberg, de Max Weber, Jelinek, autor do maior livro de teoria do Estado, chamado Allgemeine Staatslehre, e o maior livro de direito subjetivo, Princípios do Direito Subjetivo, em 1881, ele fez a prova, demonstrou a tese de Max Weber de que não existe revolução sem reforma. Ele escreveu um livro chamado As Origens das Declarações dos Direitos Humanos. Nesse livro, ele faz uma história da Revolução Francesa e da Revolução Americana. E ele prova que Lafayette, quando ele fez a minuta da Declaração Francesa de 1791, ele tinha todas as atas das revoluções, das colônias, declarações de direitos americanas. Então, havia um link histórico incontroverso entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana de 1776. Mas a questão não é apenas essa contingência de que nos anais da Constituinte Francesa você encontra anexado as atas da Revolução Americana. A questão é filosófica. Por que os direitos humanos, segundo Hegel, surgem no espírito da reforma e só depois nos princípios de 89? Porque não foi Lafayette que proclamou os direitos humanos, foi Lutero. Qual que é a ligação entre Lutero e os direitos humanos? Jelinek, nesse livro, ele mostra que os direitos humanos, pela primeira vez, e ele era um positivista da escola kantiana de Heidelberg, foram proclamados como direito positivo, como liberdade religiosa, como liberdade de consciência, pelos peregrinos refugiados da intolerância religiosa na Inglaterra. Ele conta a história dos fundadores das colônias americanas de Pensilvânia e de Salem, na costa leste. Quem fundou Pensilvânia? Foi Penn. Penn era um fundador também, ou cofundador da seita dos Quakers na Inglaterra, junto com William Fox. E o que isso tem a ver com direitos humanos? Isso tem a ver com os direitos humanos porque a igreja dominante na Inglaterra, a igreja anglicana, que tinha o respaldo do rei Stuart, ele não aceitava o espírito sectário dos protestantes. Tanto que Cromwell, ele proclamou a República a partir dos ideais sectários do calvinismo, do puritanismo. E os Quakers, eles eram ainda mais radicais do que os calvinistas, porque mesmo na República Protestante da Inglaterra, havia perseguição não só dos católicos, mas também de outras seitas protestantes. Por isso que eles imigraram para a Holanda e fizeram seitas dos independentistas e as seitas dos
congregacionistas, e só nos Estados Unidos é que eles conseguiram fazer a livre prática da sua fé. A primeira coisa que Penn faz quando chega nos Estados Unidos, ele proclama uma constituição para a colônia da Pensilvânia. E o primeiro direito que ele coloca não é o direito econômico, nem o direito do trabalho, ele coloca a liberdade religiosa. O que é muito importante nas análises, tanto de Weber como de Jelinek, como nós vamos ver, é que eles conseguem mostrar que o ideal de direitos humanos como liberdade religiosa não é abstratamente, tem a ver com a ética do cristianismo, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos também havia uma colônia católica, Maryland, que havia uma certa tolerância. Não tem a ver com os princípios gerais do cristianismo, com os princípios gerais do catolicismo ou de Lutero especificamente, mas tem a ver com aquilo que Weber chama Geistesakt, o espírito de seita. A ideia de direitos humanos, filosoficamente, tem a ver com essa ideia de cunha dentro de uma totalidade. Por isso que na Idade Média você tem a ideologia universalista cristã, mas você não tem essa ideia de uma cunha contra a totalidade. Mais precisamente, nos Estados Unidos, Jelinek mostra como Roger Williams, ele teve que fugir da colônia da Pensilvânia para outra colônia, fundar uma nova colônia, porque os próprios Quakers, os próprios calvinistas não aceitavam os pensamentos de William. E William ele fundou uma colônia baseada nos princípios dos batistas radicais. E qual que é o ineditismo? Isso tem a ver com o tema do Levinas, do céu, da próxima aula do Heidegger, Miteinander Sein. Liberdade religiosa. Locke falava em liberdade religiosa. Vocês perdem tempo fazendo tese sobre... desculpa, alguém vai fazer sobre Locke? Não, né? Espero que ninguém... Locke é um liberal, falava de liberdade religiosa. Menos para quem? Locke dava liberdade religiosa. Para quem que ele... ele fez uma constituição. Para que ele não dava liberdade religiosa? Para os católicos. Não tinha liberdade religiosa, segundo Locke. Roger Williams foi o primeiro a proclamar, na colônia que ele fundou, que os direitos humanos não são para a minha seita, são para as outras seitas, são para os outros que não professam a minha fé. Então, esse foi o ineditismo. Tolerância não para a minha liberdade de culto, para os outros que professam culto diferente do meu culto. E é nesse sentido que Max Weber, se eu achar que esse é o livro que vocês nunca vão ler e que é o único livro que vocês deveriam ler, que é Economia e Sociedade. Luhmann leu esse livro, todo mundo que fez inovação científica leu esse livro, porque tem a melhor sociologia do direito que existe. E nesse livro, Max Weber, ele resume aquilo que Jelinek prova, de que o espírito da seita protestante causou os direitos humanos. Causou, no mesmo sentido da ética protestante e o espírito do capitalismo. Causar é não causar. Causar é ter uma relação de afinidade. Porque como bom kantiano, Weber acha que o conhecimento absoluto é inefável. Então você não consegue provar uma relação causal no âmbito das ciências humanas. Você só pode intuir. E ele disse que, em relação ao capitalismo, que o capitalismo é um dos fatores, e eu como kantiano, eu subjetivamente julgo importante, objetivamente eu não sei, é um dos fatores decisivos na criação do capitalismo. A mesma coisa aqui em relação ao espírito de seita e os direitos humanos. Então, nesse livro que vocês não vão ler, porque é a única coisa que vocês deveriam ler, na sociologia jurídica, está explicado isso em relação à questão do poder. Afinal, eu faço direito tributário, por que eu preciso estudar relações de poder, entender o Estado, os mecanismos de dominação, enfim. Mas aqui Weber
são 500 folhas só sobre sociologia jurídica e aí tem uma passagem sobre direitos humanos, se eu achar aqui, Gewissenfreiheit. Eu ler linha a linha para vocês verem o que é o maior sociólogo de todos os tempos. Gewissenfreiheit. 67. Tá dando para entender até agora? Bom, eu vou ler 2 parágrafos só, tá? De uma obra que cada linha dá para dar um semestre. Cada linha do Max Weber, um semestre sobre direito chinês, direito hindu aplicado ao direito moderno. Aí ele explica aquilo que eu falei sobre o direito de tolerância dos católicos. Sempre teve direito de tolerância dos católicos. A liberdade de consciência dos católicos significa que temos que obedecer o Papa. Ou seja, nós temos que obedecer a nossa própria consciência. Então, o que o Weber fala é lindo, isso é cristão, mas não é direitos humanos. Ninguém está negando que isso é cristão, mas isso não é direitos humanos. Obedecer ao Papa não é direitos humanos, é o espírito de totalidade da Idade Média. Aber die Gewissenfreiheit der anderen, parece Levinas falando. Quem que faz tese sobre Levinas? Mas o espírito de a liberdade de consciência dos outros, reconhecer a liberdade de consciência dos outros, você de Martrat, quando se tem o poder, é engraçado, né? Você proclamar liberdade de direitos humanos dos anos quando você está embaixo. Eu quero ver você lá em cima reconhecer os direitos humanos dos que estão embaixo. Quando você tem o poder, nem os católicos, nem os velhos luteranos, nem os calvinistas e nem as igrejas batistas fizeram isso. Por quê? Porque eles tinham o dever, é difícil traduzir, é o Amtspflichten, é o dever de ofício, enfim. Como pregadores, tem algum batista aí? O Pedro não está aí, então eu vou contar uma piada, tá? Minha esposa, meu filho viajou para... Meu filho é cineasta na Alemanha. E falou, meu amigo, ele ajuda refugiados. Meu amigo de Gana pediu umas sementes, eu esqueci o nome, que só tem no Brasil. Na verdade, nem no Ceasa tinha, ela teve que importar de Minas Gerais. Só que ela é toda assim, preocupada, certinha. Falou, será que vão achar que é maconha, alguma coisa? Aí ela escondeu. E por azar, ela passou por vista, sabe? Aí o cara... E não pegou isso daí. Se pegasse, né? Aí ela falou que ia contar que era algum remédio para dormir. Bom, enfim. Aí chegou na Alemanha e deu lá para o Batista, era faxineiro num... como chama? Que come frango, fried chicken, né? Hã? Kentucky Fried Chicken. Que a minha nora gostava do sundae de lá. Aí deu lá pro Batista, aí o Batista agradeceu, nossa, você fez... E aí, o que você professa? Ela falou, eu professo essa religião. Eu falei, não, você tem que ser batista. Falou, como? Aí ficava mandando o WhatsApp que só via... Entende? Isso é o Amtspflicht. Ele era, além de ser faxineiro do KFC, ele era pastor da Igreja Batista da Alemanha e falou que tinha uma filial no Brasil. Ficava mandando e-mails, tem que ir nessa igreja, porque só via essa... Então isso é o Amtspflicht, também não dá o direito à tolerância. Por quê? Porque a gente tem que Gottesruhm gegen Gefährdungen zu schützen. A gente tem que defender a honra divina. Vocês vejam, só o Max Weber que tem essa dialética. Vejam, os protestantes fundaram direitos humanos, mas eles eram intolerantes. Somente a liberdade de consciência dos Quakers consequentes. Quem que foi o Quaker? Alguém abaixou a cabeça. Penn, não é isso? George Penn, William Fox, tudo mais. Somente o direito de consciência dos Quakers
inclui aquilo. E é isso que é direitos humanos. A ética dos direitos humanos. Das niemand. Der nicht Quaker oder Baptist. Mesmo quem não é Quaker ou Batista, não é obrigado a agir como se ele fosse um Quaker ou Batista. Isso que é direitos humanos dos outros. Ou seja, é o direito de consciência dos outros, não os meus direitos de consequência. Aí o Max Weber conclui: auf dem Boden der konsequenten Sekte erwählt also eine unverjährbar angesehenes herrscht. Então, os direitos humanos surgem dentro do espírito de seita. Tem que ser a seita da seita da seita. Tá? Porque os calvinistas contra os católicos, os quakers contra os calvinistas. O Roger Williams teve que fugir, ele ia ser executado, porque ele professava liberdade religiosa para tudo, para todos. Ou seja, direitos humanos é um direito contra, né? É o que eu falo. E você tem que estar no poder e tem que reconhecer aquele que está embaixo. Aí Weber reforça aquilo que eu falei antes. Como Jelinek Überzeugen convincentemente fez, o direito humano mais antigo é o direito de consciência, porque é uma aula de ética, Gewissenfreiheit, porque ele compreende todas as ações éticas, porque ele é uma liberdade von der Gewalt, é uma liberdade contra o poder, em especial contra o Staatsgewalt, contra o poder do Estado. Isso por isso que ele, né, que escreveu Teoria Geral do Estado, Teoria dos Direitos Subjetivos, isso é a teoria dos direitos subjetivos. Verbürgenden Menschenrecht, direitos humanos consolidados. Aí vem a tese provocativa de Weber, que por isso que todas as teses de vocês estão erradas, porque ele fala: o conceito de direitos humanos não tem na antiguidade e não tem na Idade Média. Então todas as teses de vocês começam os estoicos, direitos humanos em Antígona, direitos humanos estoicos. Aqui está provado porque unbekannt. E também não está na teoria de Rousseau. Por isso que a Revolução Francesa não veio via Rousseau, veio via Lafayette, que foi buscar as declarações americanas. Porque Rousseau, e aqui eu não vou dar uma aula contra Rousseau, eu adoraria dar uma aula contra Rousseau. Rousseau, por mais que ele seja a favor dos direitos humanos, ele é a favor da coerção religiosa estatal. O Estado pode coagir todo mundo a uma liberdade religiosa. Aí vem a parte aí com os meus alunos, que espero que conheçam, a diferença entre Bürger e Grundrecht, que é a dogmática do direito constitucional. Tem tudo aqui. Mas o tema dessa aula, portanto, é a ética de direitos humanos em Max Weber. Então nós vimos que ela tem uma origem religiosa. Mas como Max Weber era um kantiano, era um relativista, ele não acreditava em direitos humanos. Esse é o problema. Se vocês lerem, nunca vão ler, se vocês lerem a sociologia jurídica do Max Weber, o tempo todo ele está falando de sogenannte, nos assim chamados direitos naturais, os assim chamados direitos subjetivos. Ele não acha que tem nenhuma base científica para os direitos humanos. Ele chama isso, ele concorda com Jelinek, que fez análise histórica, mas se vocês colocarem no Google, direitos humanos para Max Weber, sempre em termos pejorativos. Fanatismo do carisma da razão, nunca é alguma coisa. Por que ele não acredita em direitos humanos? Por que Max Weber não acredita em direitos humanos? Porque ele era um relativista. Max Weber achava que não há consenso entre os seres humanos sobre os valores que tem que constituir a
a Declaração de Direitos Humanos. Então, alguns exemplos concretos da vida dele. Em 1914, declarado a Primeira Guerra Mundial, o movimento feminista da Alemanha, Quakers eram feministas. As mães escreveram, não alistem meus filhos, porque pela Bíblia, né, pela seita dos anabatistas, a gente não pode pegar em armas. Aí Max Weber escreveu um artigo que é essa visão cética atual dos direitos humanos. Zwei Gesetze, as duas leis. Ele falou, olha, tem duas leis. Uma é a lei do Sermão de Montanhas, que é uma lei cristã perfeita, mas isso vale para dentro da casa. Mas a lei do espaço público é a lei do Estado, é a lei do mar, é a lei do Herrschaft, é a lei da dominação. Aqui tem que ter alistamento militar obrigatório. Max Weber era um militarista. Quando ele, antes de morrer, em 1917, ele morreu em 2017, ele pegou o uniforme de reservista dele e foi ocupar a Bélgica. Foi ser reservista num hospital na Bélgica, só que lá não dava muito, porque já estava velho, não dava muita coisa para fazer. Aí ele escreveu a maior sociologia da religião, que vocês também não vão ler, que é das Antike Judentum. E nesses Antike Judentum ele de novo explica o que é a ética de responsabilidade e a ética da consciência. Ele fala, existe uma ética de consciência, que é a ética do Sermão de Montanha, que é a ética dos profetas. Isso é lindo, mas essa ética é para ser usada na família, nas relações amorosas, mas nunca no Estado. Porque, como ele define o Estado ist eine legitimis, é uma Zwangsordnung, uma organização coercitiva legítima, baseada no poder. Ou seja, Max Weber reconhece as análises de Jelinek no sentido da história dos direitos humanos, mas ele não reconhece a validade sociológica, jurídica dos direitos humanos. Porque ele, como um Maquiavel dos tempos modernos, e ele era liberal, ele era democrata, mas ele pensava em primeiro lugar na segurança pública, na segurança do Estado, na soberania do Estado. Ele via a impossibilidade da universalização de direitos humanos além dos direitos políticos, porque Max Weber lutava, isso é muito interessante, contra o reacionarismo conservador político na Alemanha. Ele era contra os partidos de direita que eram a favor da monarquia, do imperialismo. Ele queria uma democracia parlamentar como na Inglaterra. Ele tinha admiração pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, ele viajou pelos Estados Unidos, mas jamais ele achava que a razão de Estado poderia ser sacrificada em nome do direito humano. Nessa sociologia do direito, que nem o pessoal do direito do trabalho vai ler, e lá fala sobre o surgimento do direito do trabalho. Quem que é do direito do trabalho aí? Quem que criou o direito do trabalho como disciplina acadêmica? Philipp Lothmar, já ouviram falar? Leiam. Aqui tem um capítulo sobre ele. Aí Weber, ele fala ele aplica essa Zwei Gesetze também do direito do trabalho. Ele diz, o direito do trabalho foi criado pelo meu colega Philipp Lothmar, o contrato de trabalho que derroga muitas das cláusulas do direito civil. Aí ele fala, o direito tem duas razões, a razão formal, a razão instrumental e a razão material. A justiça. A razão formal é a razão da responsabilidade, a ética de responsabilidade. Temos que fazer um cálculo de meios e fins para ver se faz sentido isso, se tem racionalidade econômica, se é eficaz. E a racionalidade material tem que ver com essa ideia da proteção dos oprimidos contra os opressores. Ele fala, o direito do trabalho, ele é uma tentativa indevida de subverter a lógica da racionalidade formal pela racionalidade material. Então tem isso aqui. Max Weber, então, tem essa visão crítica em relação
o caráter emancipador do direito do trabalho, por mais que ele tenha sido um liberal em desespero. Ele lutava contra as forças da reação na Alemanha, mas ele queria implantar uma democracia parlamentar liberal, mas nada que fosse além de assegurar os direitos políticos, e não jamais emancipação social ou emancipação econômica. Então, voltando à ética dos direitos humanos de Max Weber. Essa ética é uma ética filosófica. Max Weber não é um sociólogo. Max Weber é um grande filósofo. Eu vou só inverter um pouco o programa, porque para entender o que falta em Max Weber, falta a fenomenologia. Então, a aula que vem, eu não sei que eu daria, mas vai ser Heidegger, tá? O que vai ser? Cover, então. Em vez do Cover, vai ser o Heidegger. É isso. O Max Weber era colega do Jelinek da Universidade de Heidelberg. E essa famosa Universidade de Heidelberg, que não foi destruída pelos americanos, o único lugar na Alemanha onde não foi bombardeado, porque muitos americanos, inclusive pilotos dos caças com as bombas, estudaram lá. Então eles não queriam estudar nessa famosa universidade. Mas ela não era só famosa pela beleza do seu castelo, ela era famosa porque nossas mentes são formadas em Heidelberg. Para Max Weber, direitos humanos são ideias, Werte, valores culturais relativos. Isso daí faz sentido no Brasil ou isso daí só faz sentido em Baden? Quem que pensa nisso, direito como valores culturais? Isso é uma questão moderna, você não é pago para isso, mas eu faço a você. Quem que fala que o direito é uma ideia cultural? Fora todo o meu departamento, quem que fala isso? Até Dallari fala isso, citando ele, Comparato fala isso. Quem que importou essa ideia de que o direito é cultura? Reale, exatamente. A ideia do direito como cultura é uma ideia da escola de Baden, tá? Não é a Secretaria da Cultura, a cultura artística, não é. A ideia de valores culturais. E valores culturais, o culturalismo é uma ideia relativista. Porque é bem a ideia kantiana de que eu posso conhecer absolutamente as ciências culturais, as ciências naturais, eu posso fazer tudo em termos científicos e sociais. Só que quando eu entro na área dos direitos humanos, eu já não posso conhecer, eu estou no escuro, eu estou na coisa em si. Então eu posso tatear. E aí que vem a escola de Baden, são os colegas de Max Weber, Rickert, Windelband, que inspiraram Reale, são valores, só que não valores absolutos, valores relativos. Kelsen também é de outra escola kantiana, mas também. Então, a ética de Max Weber é uma ética contra o direito natural, é uma ética positivista, é uma ética, isso que é lindo em Max Weber, que entende direitos humanos como ninguém. Eu nunca vi alguém, nem Levinas, alteridade, eu não conheço, parece que o Levinas tem um texto sobre direitos humanos. Você me traz esse texto? Eu não conheço esse texto. Eu duvido que o Levinas consegue trabalhar semanticamente direitos humanos como o Max Weber. Você viu como ele trabalha a alteridade aqui, o Max Weber? Mesmo achando que isso não funciona. Então, a ética sociológica de Max Weber é baseada no culturalismo, no historicismo. Com isso você não tem direitos humanos, porque é incapaz de você universalizar. Quando o Max Weber escreveu, em 1920, 2 livros que talvez você leram, mas não levaram a sério, Ciência como Vocação e Política como Vocação, Max Weber foi questionado, mas por que você fala que os valores éticos são relativos? Ele fala, eu escrevi esse livro depois da maior carnificina
da humanidade, que foi a Guerra de 14, você acha que os franceses, além do Reno, e nós alemães, a gente concorda, né, sobre os valores? Nós pensam as mesmas coisas? Então, isso é o relativismo cultural de Max Weber. Ele achava que os valores eram insuscetíveis da universalidade. Então, na aula que vem, nós vamos tentar fazer um tratamento de choque fenomenológico no culturalismo, para ver se usando Husserl e se usando Heidegger a gente consegue, de alguma maneira, superar esse relativismo. Só que as premissas são parecidas, as premissas são as mesmas de Max Weber. Nós vamos ver dentro da ética religiosa das comunidades cristãs se é possível falar não em valores absolutos, porque a ideia de valor, todo mundo fala valores, nossa, que pessoa ética, mas valor, Wert, vem do valor monetário, valor de troca. Já em si, a teoria dos valores é uma teoria que não é uma teoria passível de universalização, é uma teoria da universalidade, valor da dignidade humana. Não, a gente tem que pensar para fundamentar os direitos humanos numa base sólida, melhor do que o de Max Weber. Qual que é o legado de Max Weber? É trágico. Um filho espúrio de Max Weber foi aquele a quem eu dediquei anos a fio da minha vida, que é Carl Schmitt, um filho bastardo. Todas essas ideias que Max Weber falam que tem a primazia, Herrschaft, dominação, etc., é o que Carl Schmitt fala. Nós não temos que pensar naquilo que divide o Estado de direitos humanos, a gente tem que pensar naquilo que homogeneiza o Estado, que é a ideia do Herrschaft, a ideia da dominação. Então existe uma linha perigosa, e Carl Schmitt ouviu as palestras de Max Weber de 1920, Ciência como Vocação. Quer dizer, Habermas fala, filho bastardo. Filho bastardo também é filho, né? Não é menos filho, pelo fato de... Então, eu acho que existe uma via legítima entre o realismo jurídico de Carl Schmitt, maquiavélico, e o realismo de Max Weber. A minha via, vocês sabem, a via hegeliana. Outro autor fundamental que vocês não vão estudar, mas é o professor Tércio, que é o maior gênio de todos os tempos no Brasil, foi estudar na Alemanha Emil Lask. Emil Lask era o filósofo guru de todos esses sociólogos daquela época. Emil Lask, ele escreveu uma filosofia do direito, 50 folhas, onde ele fala sobre o caráter bidimensional do direito, como Max Weber, as duas leis. Então, o direito tem uma lei científica, uma lei filosófica. E o legado, portanto, de Max Weber é pegar essa filosofia dualista, essa filosofia realista, e tentar ver o que, do ponto de vista do liberalismo, a gente consegue com direitos humanos. E a solução realmente é sempre um fracasso trágico. Porque você está sempre... Freiheit von der Gewalt, uma liberdade contra o poder, mas o poder é supremo. Tem outra via bastarda de Marx. Desculpa, eu vi que um professor de Harvard foi punido porque ele usa termos assim em aula. Mas isso é direito civil também, né? Filhos bastardos, ou vocês usam eufemismo? É? Ilegítimo. Tá bom. Só que o Habermas chama Carl Schmitt de... Na Alemanha, a diferença da Alemanha no Brasil é que lá a gente chama os bois de bois. Aqui a gente não chama bastardo, chama de ilegítimo. Outro filho ilegítimo de Max Weber, que é a minha escola hegeliana, Lukács Bloch. Emil Lask, que fazia parte do círculo de Max Weber, falava que Max Weber tinha 4 evangelistas: Marx, Lucas, Bloch. É uma brincadeira que ele fez com os nossos, porque no seio desse liberalismo trágico surgiu também a escola de Frankfurt, surgiu pensamentos emancipatórios. Ernst Bloch escreveu um livro chamado Direitos Naturais e a Dignidade Humana,
que é o seu tema, só que a partir das premissas hegelianas. Ele tentou provar que direitos naturais, Max Weber, ele debocha dos direitos naturais o tempo todo. E Ernst Bloch falou que faz sentido na perspectiva hegeliana. Lukács foi também braço direito de Max Weber na teoria estética. Lukács ensinou para Max Weber tudo o que é importante na vida. E o que é importante na vida? Você colocaria o quadro de quem na sua sala? Max Weber pôs de quem? Qual eu colocaria? É. De um escritor. Dostoiévski. Lukács ensinou a Max Weber que Dostoiévski, por mais reacionário, por mais conservador, a favor da Igreja Ortodoxa, tinha uma ideia de redenção compatível, né? Dostoiévski, ele tinha uma ideia de redenção compatível com essa visão do fim da história. Por isso que depois da aula do Heidegger eu vou dar Adorno, e nós vamos ver o que é para Adorno, o que são esses autores que eu estou falando, os filhos ilegítimos de Max Weber. São pessoas que não têm a ingenuidade de não enxergar as coisas que Max Weber enxerga. Estado, serviço militar, guerras, tudo, guerreiros e tudo mais. Mas que tem pelo menos uma visão não tão maquiavélica como de Max Weber. Se vocês pegarem, e com isso termino, o Max Weber escreveu mais um livro que vocês não vão ler e é fundamental. Eu orientei uma tese sobre isso, que chama a Sociologia do Hinduísmo. E o que trata Max Weber na Sociologia do Hinduísmo? De direitos humanos. Não trata de outra coisa. Direitos humanos. Aí vem a pergunta, os hindus criaram direitos humanos? Criaram? Quem que criou os direitos humanos? Segundo Max Weber. Quem? Quem que criou? Segundo Max Weber. Quem que criou? Você que fez a cabeça quando eu falei que ele... Mas que protestantes? Os sectários dos sectários, entende? Lutero criou, depois teve que ter uma seita, depois uma seita da seita. Tá? Como é que chama o cara aqui? Penn. É concreto. É um cara que, dentro da seita protestante, criou a seita dele dos Quakers. E depois veio Roger Williams. Isso é direito constitucional. E criou uma declaração fugindo da perseguição dos Quakers e dos batistas. E fez o batismo radical. O que a gente vê, portanto, é que existe a vertente de direita do Max Weber, que é a vertente realista, e tem uma vertente que é emancipatória, que é da Adorno, Lukács e Bloch. Isso que vai ser a última aula depois do Heidegger. Por que Weber é um fracasso, com toda a erudição dele? Ele pega, por exemplo, a mística do hinduísmo. Aí ele fala, os hindus criaram direitos humanos? Não. Por quê? Porque o conceito de justiça deles, de Dharma, é o conceito de obedeça à seita, tá? Obedeça à casta, obedeça, se você é da casta dos brahmanes, você tem que ser justo, é você ser brahmane. Se você é do sutra, se você é camponês, então você tem que ficar lá embaixo. Mas é a mesma coisa, se vocês pegarem a mística hindu do Max Weber, do mesmo jeito que aqui, eu nunca vi uma fenomenologia da autoridade como aqui, nem no... Eu queria ver, eu nunca vi alguém defender tão bem que direitos humanos é o direito dos outros, ele fala do outro, tá? Isso em 1919, ele já falava assim. Lá ele mostra que o hinduísmo, pelo seu caráter universal, cósmico, também podia criar direitos humanos. Porque nenhuma religião é tão cósmica e tão menos étnica e tão universal como o hinduísmo. E tem parágrafos dele falando da universalidade do hinduísmo que você não acredita que ele diga que
aqui não tem direito natural porque tem espírito de casta. Porque ao mesmo tempo ele dá elementos para você ver o caráter universal do hinduísmo. Um livro que o Tales falou que leu, mas eu duvido que ele se lembra. Lembra A Política como Vocação? É, não, mas ler é assim, é adotar como modo de vida. Ah, esse aqui é o som. Hã? Livro assim, chama. Esse livro é para adotar como modo de vida. Aí chega uma passagem, né? Em 1919, a Alemanha em ruínas, depois da Primeira Guerra, tudo destruído. E aí ele lembra dos amigos pacifistas dele, Forster, falando, ama o próximo como a si mesmo. Ele fala, olha, isso daí não é uma ética política que o Estado precisa, porque o Estado precisa, né, disparar canhões quando ele é atacado. Então, meu amigo Forster, que era colega em Heidelberg, que alimentava o movimento pacifista, não serve. Aí ele voltou ao hinduísmo. E ele pegou a obra máxima ética do hinduísmo. E aí ele forçou a barra contra o que ele mesmo explica sobre hinduísmo, que é a... Como é que se pronuncia? Bhagavada... Oh, fala. Bhagavad Gita. Eu quero falar certo. O Bruno é perfeito. Eu tenho um aluno que fez uma tese sobre isso. Ele estudou sânscrito. Bhagavad Gita. E o cerne do Bhagavad Gita é guerra, não é isso? Conta a cena, você não é pago para isso, você é pago para estudar os gregos. Conta a cena do Arjuna e do Krishna. São duas facções da mesma família que estão em guerra. Mas fala alto aí para gravar aí, ó. Isso vai para os anais da São Francisco. O professor Ari fala bastardo, vamos. Em Harvard é assim que pegaram o professor. São duas facções da mesma família que estão em guerra. E os dois grupos eles vão pedir o auxílio de Krishna no combate. E aí o Krishna ele faz a seguinte oferta. Um lado pode ter o meu exército inteiro à disposição e o outro lado pode ter a mim como condutor da carruagem. E aí o Arjuna ele escolhe ter o Krishna como seu companheiro, em vez de ter o exército todo. Só que aí na hora que a batalha vai começar, e estão lá os dois exércitos frente a frente, o Arjuna ele vacila. Ele diz para o Krishna que ele não pode fazer aquilo, porque ali é todo mundo parente, e ele não quer matar os parentes dele. E aí o Krishna ele paralisa o tempo, congela tudo. E aí ele tem uma longa conversa com o Arjuna para explicar que, assim, que ele tem que fazer aquilo, ele está ali para fazer aquilo, e que na prática não está acontecendo nada, porque como a vida é indestrutível, então ninguém ali pode matar e ninguém pode morrer. Então, o que o Max Weber faz? Isso prova que eu tenho razão, apesar de estar longe de ter a erudição de Max Weber. Ele conta essa mesma história, depois de falar contra o amigo dele, Sermão da Montanha, que falou, olha, você estava errado, a gente tinha que mandar nossos filhos para a carnificina e não agir segundo a ética de responsabilidade. Tanto que na ética do hinduísmo, na obra máxima, a ética do hinduísmo, tem a cena e o Deus fala para o Krishna, tu das Werk, faça a sua obra. Então Max Weber fala, eu, Maquiavel, Hobbes, Carl Schmitt temos razão. Veja que na obra mais santa que tem, um guerreiro tem que matar, mesmo se for da sua família. O que faltou ele explicar? São as palavrinhas finais. O que é? Depois ele falou, faça o que você tem que fazer. Você falou, faça isso, mas... Sim, porque... Não, eu estou te... Que a vida é indestrutível. Então, a vida é indestrutível. Aí tem direitos naturais, direitos humanos. Entende? O próprio Max Weber, na ética do hinduísmo, ele fala isso. Essa vida aqui não é a vida. Isso é uma aparência, isso é uma ilusão. A verdadeira vida, né,
É isso? Quem tem razão, Max Weber ou eu que estou tentando salvar direitos humanos dos hindus? Ou guerra é guerra? Hã? Eu achei que do jeito que você contou a história dava para salvar um pouco. Hã? A vida é indestrutível, você falou mais uma coisa. Que por causa de matar e morrer é ilusão. Isso salva direitos humanos? Não? Para mim salva, eu sou ingênuo. Para mim salva. É ilusório. Alguma dúvida? E no ponto que você falou do Lukács, você mencionou que o Dostoiévski tinha uma ideia de revolução compatível com o Dostoiévski, ele era a pessoa mais reacionária. Nunca existiu alguém tão reacionário. Ele era anarquista, socialista, libertário, fora Temer, tudo. Aí puseram ele na frente do pelotão de fuzilamento, o Tsar mandou você ser morto. Aí armaram todos os fuzis. O Tsar mudou de ideia, vocês estão vivos. Aí ele mudou e ficou a pessoa mais reacionária. Mas a obra de arte dele ainda é uma obra fiel aos ideais emancipatórios, de redenção messiânica. Entende? E por isso que Max Weber tinha a foto de Dostoiévski, porque Max Weber era um liberal. Em 1917, todos os refugiados russos, alunos, Luca, tinham que falar com ele: Max Weber, vamos fazer a revolução, vamos fazer a revolução. Só que ele era fascinado, por mais que... Isso que é Max Weber, ele era um liberal em desespero. Ele achava tudo blá 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 desses jovens, mas ele entendia, entende? Ele entende o que é direitos humanos, ele entende o que é revolução socialista, ele entende o que é democracia. Ele é apenas cético em relação a isso. Mas a gente vê hoje que as pessoas não entendem nada e são céticas. Ele só era cético. Ele sabe tudo. Não tem um pensamento ético que ele não conhece. Do universalismo hindu. Ele escreveu Sociologia do Confucionismo. Quando ele estava oficial de reserva, ele escreveu A Ética do Judaísmo. Nenhum rabino entende de judaísmo como Max Weber. Ninguém entende a linguagem dos profetas, a mensagem dos profetas. Tudo. Por exemplo, dos profetas, ele falava as coisas mais maravilhosas dos profetas, toda essa, e depois ele fazia um diagnóstico clínico deles. Então falava, Jeremias, o Ezequiel era esquizofrênico, sabe? Como um positivista, fazia um laudo médico de cada um. Ele captava a mensagem e depois ele era cético, não achava que essa mensagem tinha uma implicação prática no Estado, vejam bem, hein? No Estado. Para ética familiar, ética fora do Estado, simplesmente no Estado é a razão do Estado. Direito do trabalho, vocês vão pelo menos estudar quem é Philip Lothmar? Criou a matéria de vocês. Hein? Tá? E aí o capítulo deles é 5 linhas, mas é disso, ele mostrando por que a lógica do direito do trabalho ela não é boa. Isso daí não é atual, porque Max Weber fala, temos que trabalhar 12 horas, temos que... Isso é uma coisa, assim, de 1900, entende? Max Weber fala, olha, direito do trabalho é contra a eficiência capitalista. Aí ele faz uma demonstração. Eu estou falando, leiam a... Só o que é maravilhoso em Max Weber? Se você consegue pegar a lógica de justiça do direito do trabalho do Max Weber, melhor do que em Marx. Porque Marx fala, olha, o direito é superestrutura do capitalismo, você não tem nenhum lugar onde Marx defenda o direito do trabalho. Mas quando Max Weber ataca o direito do trabalho, você vê a beleza do direito do trabalho, porque ele percebe quão revolucionário pode ser o direito do trabalho. A criação do amigo dele, Philip Lothmar. É por isso que nós vamos ver que Adorno, etc., esse pessoal que frequentou o círculo de Max Weber, tem uma passagem da Bíblia que tinha um profeta, Balaão. Balaão foi chamado para amaldiçoar, e na hora de amaldiçoar,
O burro, o que ele fez? Abençoava. Então, são pessoas que pegavam a mensagem do Max Weber e aprendiam dialeticamente com ele. Lição de casa, ó, eu vou cobrar, hein? 5 folhinhas aí. Até o Habermas, ele estuda isso, sabe? Toda a teoria da comunicação do Habermas é uma dialética entre razão formal e razão estrutural. Luhmann, 50% de Luhmann, não, 100% de Luhmann é Parsons. Vocês sabem disso, né? E 50% de Parsons é Weber, que ele traduziu isso, e 50% é Durkheim. A teoria da ação social está aqui. Onde está a teoria da ação social? Onde ele fala de Handel o tempo todo. A ação, teoria da ação social. Eu estou fazendo bom marketing da minha matéria para os trabalhistas ou tá igual marketing político aí? Esse eu acho bom. Meu filho não tem paciência, ele faz publicidade. Eu falei, filho, por que é tão bom esse mapa? Não quero te explicar. O marketing é uma coisa séria. Terminou a aula. Apaga bastardo aí, porque pode gerar um... Deu para entender a aula? Doutor,